especialmente porque essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada no YouTube. Se você tiver com a câmera ligada, provavelmente ela vai aparecer por lá, na gravação, tá? Então, é essencial que as câmeras e microfones estejam desligados. Em caso de dúvida, senhores, peço a gentileza que façam as perguntas diretamente no chat, aqui do lado, tá? No canto superior direito tem o chat para vocês fazerem as perguntas correspondentes. Temos ali a apresentação a ser colocada. Ok? Mais alguma dúvida, senhores? Podemos dar início à nossa aula? Pessoal entrando. Ok. Qualquer dúvida, podem me chamar no chat, tá? Aula anterior falamos de bens públicos, falamos de todas as classificações, falamos dos elementos, das prerrogativas e requisitos que compõem a administração desses bens públicos, e agora vamos dar início a uma grande matéria desse nosso curso, que é o regime jurídico dos servidores públicos. Do que se trata esse regime jurídico dos servidores públicos? Nós temos, dentro da administração pública, nós temos uma série de colocações especiais para regermos as relações entre agentes públicos e a administração pública. Quando nós falamos de agentes públicos, senhores, estamos falando a respeito exatamente dos prestadores de serviço que atuam dentro da administração pública. Então, normalmente, nós temos uma série de agentes públicos que atuam dentro da administração pública. Como eu já cansei de falar para vocês, deixa eu só aumentar um pouquinho. Como eu já cansei de falar para vocês, nós temos entre os agentes públicos, melhorar um pouco isso. Nós temos entre os agentes públicos aqueles que prestam várias formas de prestação de serviço quanto à relação entre a administração pública e o agente, a pessoa física em si. Nós temos aqui, como a gente pode ver, uma série, essa unidade 3 aqui está a ementa do que nós vamos ver nesse módulo integral aqui, tá? E a primeira questão que a gente vê são a questão dos agentes públicos e suas espécies. Eu coloquei o link, deixa eu até colocar ele aqui novamente, no chat. O material, senhores, está disponível nesse link aqui, que eu vou colocar para vocês aqui, tá? Para quem quiser acompanhar, nesse link aqui, nós temos esse material. Esse material está lá descrito dentro de Direito Administrativo 2, da Regime Jurídico dos Servidores Públicos, tá? Então, senhores, antes de mais nada, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existem pessoas físicas que prestam serviços para a administração pública. Esta prestação de serviço, ela pode ser feita por um vínculo direto de uma relação de um contrato de trabalho, e não estou falando de direito trabalhista, nunca pretenderia isso, Deus me livre, mas nós estamos falando exatamente de uma relação de trabalho. Trabalho em que sentido? Onde a pessoa física vai realizar atividades, ações dentro da administração pública, certo? Nós temos uma série de possibilidades. Onde que vai estar descrita, né, a organização desse serviço público? Nós temos aqui, então, uma distinção a ser realizada. Como eu já falei para vocês em outros momentos, cada um dos entes da administração pública tem competência para se auto-administrar. Nós temos a autonomia da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dentro dessa perspectiva, senhores, quantas leis vocês acham que tem sobre serviço público? Nós temos um sem número, uma infinidade de normas que vêm estabelecer exatamente a questão do
serviço público. E cada um dos municípios, cada um dos estados tem uma lei própria referente a essa legislação que organiza os servidores públicos, os agentes públicos em geral. Mas nós aqui, a partir do momento que fomos começar a estudar servidores públicos estatutários, especialmente, ou mesmo as relações de empregos públicos, nós teremos como base a Constituição e a norma federal, que apesar, de novo, de só se aplicar à esfera da União, ela serve como base para as demais normas estaduais e municipais. Nós não poderíamos aqui estudar as leis municipais ou estaduais, por exemplo, porque elas seriam muitas leis. Então, dessa forma, nós precisamos o quê? Precisamos estabelecer um parâmetro de estudo. E o nosso parâmetro vai ser a Lei 8.112, senhores. Então, aqui nós temos a legislação federal, tá? Então, a competência para organizar o serviço público é da entidade estatal a que pertence o respectivo serviço. A legislação federal, fora dos casos previstos na Constituição de 88, só atinge os servidores dos estados, municípios e tem natureza jurídica de lei e só atinge o servidor, a legislação federal, fora dos casos previstos, só atinge os servidores do Estado quando tem natureza jurídica de lei nacional. É aquilo que eu já falei, provavelmente já falei, não me recordo, mas que nós temos normas que têm alcance federal e normas que têm alcance nacional. As normas de alcance nacional são aquelas feitas lá no Congresso Nacional, mas que atingem a todos. Por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal. Mas nós temos leis federais que são aprovadas lá no Congresso Nacional, mas não atinge a todos os estados, Distrito Federal e municípios, tá? Essa lei federal que nós vamos estudar é a mesma, é a lei que se aplica exclusivamente aos servidores federais, tá? Agora, o que nós temos dentro dessa colocação? Deixa eu ver aqui onde eu vou entrar. Servidores públicos. Tá. É mais adiante. Mas então vamos lá mais devagar. As diretrizes gerais das normas para os agentes públicos estão previstas, adivinhem só, lá pelo artigo 37, lembre-se, o caput do artigo 37 fala dos princípios da administração pública, o LIMP, vocês se recordam, e nesse capítulo ali, do 37 ao 42 da Constituição, nós temos uma série de normas que vão, entre outras coisas, organizar como que será regida essa atuação, essa prestação de serviço, esse vínculo de trabalho entre a pessoa física e o agente público, tá? Normas que se aplicam ao ente federado, por exemplo, é a norma que nós vamos estudar aqui, ó, a Lei 8.112, é ela que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos, civis da União, das autarquias e das fundações públicas. O que seria isso, professor? Nós vamos estudar mais adiante ali que nós temos empregados públicos, temos particulares em cooperação com o Estado, temos os nossos queridos políticos, os queridos militares, e temos os servidores públicos estatutários. Quem quer prestar concurso, saiba que é isso que você quer ser, servidor público estatutário. E o que isso quer dizer? É aquele servidor público que tem a estabilidade, que tem garantias de não ser demitido sem justa causa, aqueles que precisam passar em concurso público. E, como vocês bem sabem, esses concursos estatutários, esses agentes, normalmente têm uma carreira, não tem? O salário vai subindo com o tempo, ele pode subir dentro da função, dentro do cargo que ele tem, ele pode progredir dentro desse cargo. Tudo isso é regido pelo que regra. Que regra que fala se um fiscal estadual vai ser promovido, ou se um fiscal federal vai ser promovido, ou se um fiscal municipal vai ser promovido. Que regras que estabelecem isso? Obviamente, a lei de cada um desses entes. E no caso da União, é a Lei 8.112/90. No caso do Estado, por exemplo, é a Lei
é a Lei 0490, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso. Lá no Mato Grosso do Sul é a 1102. Então, aqui, senhores, nós temos, no Distrito Federal, aplica-se no que couber a lei 8.112, que é a lei federal, tá? Então, essas leis aqui, elas vão falar exatamente sobre o Estatuto dos Agentes Públicos Federais, no caso da 8.112. Cada uma dessas leis, então, vai ser o livrinho de regras, vai ser o regime, a disciplina de cada um desses cargos, ok? Mas notem, senhores, que isso a gente está falando sobre servidor público estatutário. E mesmo a Constituição, ela utiliza-se dessa expressão servidor público, muitas vezes de forma equivocada, tá? Não. Voltando aqui, ó, olha aqui, Aleph, não é só o Estado do Mato Grosso do Sul que tem uma lei específica, não. Todos os entes têm uma lei específica. A lei de cada um só se aplica a cada um. Olha só, vamos voltar aqui, explicar para você. Boa pergunta. Aqui. Voltar aqui. Olha aqui, nesse slide. Esse slide deixa bem claro. A Lei 8.112 se aplica ao regime federal. Então, lá na Receita, lá no Servidor Público Federal, lá na Receita Federal, por exemplo, como que é que um cargo, a pessoa sobe de cargo, desce de cargo, vai ser demitida ou vai ser admitida? Conforme determina a Lei 8.112. Já no Estado do Mato Grosso, nós temos a Lei Complementar 0490. No Mato Grosso do Sul, a 1.102. E assim por diante. Notem que nós temos uma lei para cada ente, tá? Então, nós temos uma lei para cada município, uma lei para cada estado e uma lei exclusiva para a União Federal. Ok? Ficou claro isso? Respondeu sua dúvida? Ok. Esse slide está em que página? Em que página que você diz o que, Carol? Eu não entendi. Ele está lá dentro de Administrativo 2, dentro do material de apoio ao aluno em Administrativo 2. Ele vai ser o slide de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site, só um minuto. Ele está lá dentro de Direito Administrativo 2, quinto semestre. Ele é a aula 3, Servidores Públicos. Aula 3, Servidores Públicos. Encontraram? Legal. Então, esses são os... Aqui que estão os slides, tá? Então, utiliza-se da... Então, a própria Constituição faz uma certa confusão quando falamos de servidores públicos. Por quê? Ora, ela se refere apenas às pessoas que prestam serviço com vínculo empregatício à administração pública, direto, indireto, fundações, ora em sentido mais amplo, incluindo a administração pública indireta e até as pessoas que prestam serviços sem vínculos empregatícios. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a doutrina, para organizar tudo isso, nomeou de forma pré-estabelecida a diferença entre eles. E nessa aula de hoje, nós já vamos começar estudando quais são as classificações dos agentes públicos. Notem, então, que nós temos a expressão agente público, que é quem? Toda pessoa que presta um serviço, que realiza uma atividade entre pessoa física e pessoa jurídica, administração pública. Nós vamos chamar de agente público. Só pôr aqui no silencioso no celular. Nós vamos chamar de agente público. Dentro dessa classificação de agentes públicos,
nós temos dentro dela a questão de servidor público, que é o quê? Uma espécie do gênero agente público. Então, existe o termo servidor público na doutrina? Existe. É a mesma coisa que agente público? Não. Servidor público é uma espécie de agente público. Nós temos outras espécies, professores? Temos, sim, temos várias outras espécies. E que outras espécies são essas? Olha, agente público, então vamos lá. É toda pessoa que presta serviço ao Estado, as pessoas jurídicas da administração indireta. É todo aquele que exerce função pública, não importando seu vínculo, seja de forma temporária ou de forma permanente. E aqui a gente começa a ver, ó, jurado do tribunal do júri, mesário em eleição. Vamos pegar o mesário em eleição que vocês têm mais contato. Alguém tem alguma dúvida que o mesário em eleição está realizando um serviço público? Né? Não existe dúvida quanto a isso, né? O mesário em eleição, obviamente, está prestando serviço público. Agora a questão é, ele é servidor público? Não é servidor público. Por que ele não é servidor público? Porque servidor público é outra coisa. Servidor público é aquela pessoa física que presta atividade estatal, que realiza um serviço público por meio de um vínculo de trabalho entre a pessoa física e o Estado, e a administração pública. E o servidor público tem em contrapartida da sua atividade o quê? Uma remuneração. Então, note, nós temos aqui uma diferença grande entre um jurado do tribunal de júri e um mesário em eleição, que é convocado a cumprir um dever cívico e não recebe por isso, e o fiscal de rendas, e o juiz federal, que estão ligados a um regime jurídico de prestação de serviço e ganham, e têm um salário em contrapartida da atividade realizada. Tá? Ficou clara essa distinção? Então, olha aqui. Espécies de agente público. Então, se o agente público é o gênero, senhores, agente público é o gênero, quais são as espécies, tá? Desde 2006, lá nós já temos na de Pietro, quais são as espécies? São 4 as categorias de agentes públicos. Então, aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Professor, então, o que é agente público? Agente público é gênero. Gênero do quê? De pessoa física que exerce uma atividade para a administração pública. E essa pessoa física pode exercer essa atividade de formas diferentes. Então, vamos lá. Nós temos os agentes políticos, o nome já diz bastante, né? Quem que vocês imaginam que são os agentes políticos? São aqueles agentes que estão constitucionalmente previstos e são, na maioria dos casos, em regra, eleitos, tá certo? Os servidores públicos são aqueles que têm o quê? Um vínculo de trabalho com o Estado, por meio de um contrato de trabalho, que às vezes é só uma nomeação, por meio de um acordo de trabalho, onde ele exerce atividade pública e, em contrapartida, recebe seu provento. Tá? Temos os militares. Professor, mas militar não é servidor público? Não. Militar é o quê? Ele é agente público. Ele não é servidor público. Militar, ele é um agente público que também recebe a remuneração. Mas por que ele não é classificado como servidor público? Porque os militares detêm um estatuto próprio, eles têm um próprio regime, existe um direito, um ramo do direito inteirinho que estuda a carreira dos militares. Nós temos o direito militar, nós temos a justiça militar, então eles não são considerados servidores públicos a título doutrinário. Professor, mas que absurdo, eles são servidores públicos. Não, senhores, eles não são. Eles são o quê? Agentes públicos, tá? Eles são uma espécie do gênero agente público. Tá ficando claro isso? Surgiu alguma dúvida? Tá tudo certo? Então é aquilo, se tiver dúvida, me chamem aqui no chat, tá? Então, temos essas 4 categorias. Quais são essas categorias, então? Vamos lá achar a definição de cada uma delas, tá?
Agentes políticos são os componentes do governo no seu primeiro escalão. Notem, senhores, que nós, dentro da administração pública, a gente consegue separar de forma clara quem são as pessoas físicas que estão exercendo cargos políticos e quem estão exercendo os cargos conhecidos como técnicos, não é verdade? Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos lá o presidente montando o seu ministério. A montagem do ministério depende de concurso público. Agora, eu gosto de imaginar que vocês todos estão balançando a cabecinha falando assim, não depende de serviço público, de concurso público. De fato, não depende de concurso público. Ela depende do quê? Ela depende de indicações do presidente. O presidente, uma vez eleito, ele vai poder indicar os seus ministros? Daí eu gosto de imaginar que está todo mundo falando assim, sim, vai poder indicar os seus ministros. Porque como eu não vejo vocês, eu fico imaginando a sala, entendeu, senhores? É engraçado, mas me ajuda a dar aula para vocês. Porque ficar dando aula, olhando aqui para essa luzinha verde da webcam, não é das questões mais relevantes. Mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. Então, esses agentes políticos, sim, eles são quem? São aqueles que foram eleitos, obviamente, e daí são políticos, e os agentes de primeiro escalão, que estão em mandatos ou cargos comissionados por nomeação ou por eleição. Certo? Então, notem, nós temos aqui agentes políticos, olha, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação para exercício de atribuições constitucionais. Isso para o Meirelles, né? Ele tem uma definição também um pouco mais ampla, que coloca como agentes políticos quem? Os chefes dos executivos, do legislativo, da magistratura e do Ministério Público, dos ministérios e do Ministério Público. Imaginem vocês, alguém aqui tem alguma dúvida que todo senador e todo deputado são agentes políticos? Nenhuma, né? Agora alguém poderia ter alguma dúvida. Vocês acham que os membros do STF são agentes servidores públicos ou são agentes políticos, senhores? Eles são chefes da magistratura integral. Eles compõem o topo do Poder Judiciário. Eles são regidos por um estatuto diferente da magistratura e são colocados por indicação política. Então, não há dúvida que os membros do Ministério Público são agentes políticos também. Tá? Então, olha só. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país. Isto são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental de poder. Nessa colocação, para Celso Antônio, sim, até os juízes seriam entes políticos, tá? Não, perdão. Para o Celso Antônio, eles são estruturais da organização política do país. Para ele, pelo contrário, os juízes e os membros do Poder Judiciário não são entes políticos, tá? Já para Maria Isabel de Pietro, são apenas aqueles que exercem mandato para os quais são eleitos, chefe do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, ministros, secretários de Estado, senadores, deputados e vereadores, tá? Seria a única forma de investidura a eleição, tirando os ministros e secretários, e que para esses são as nomeações. Então, nós não temos hoje, dentro da discussão política, deixa eu só colocar esse slide aqui. Nós não temos hoje, dentro da discussão doutrinária, uma confirmação, uma definição de quem são os agentes políticos em si. Então, se um dia vocês forem enfrentar um concurso público, alguma coisa assim, e alguém for fazer uma pergunta de quem são os agentes políticos, essa pergunta tem que levar em consideração o que a doutrina estabelece, qual doutrinador que ela está perguntando, tá? Então, essa pergunta, como nós não temos uma unanimidade, ele tem que colocar assim, segundo o doutrinador tal, né?
agente político são. Mas, em regra geral, indiscutivelmente, os agentes políticos são aqueles detentores de cargos políticos eleitos pelo povo e os seus secretários e ministros diretos nomeados por ele, tá? Então, aqui, ó, percebe-se que a anonimidade é a advertência quanto àqueles serviços públicos sendo membros do judiciário, aqui o que eu falei. Uns entendem que a escolha não é política e sim por meio de concurso. Além do que o judiciário praticamente não tem poder de decisão política. Quem dera se não tivesse, né? Fala isso pro STF. Atuando apenas no controle a posteriori, tá? Os ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, esse não há dúvida de que são agentes políticos, e, na essência, os agentes políticos são aqueles que detêm a atividade de direção que implique a fixação de metas, diretrizes e planos governamentais. Então, notem, senhores. Posto isso, o que a gente pode considerar agente político? Agente político são aqueles que que compõem a organização política da nação. São aqueles que importam na tomada de decisões futuras e não na realização de atividades imediatas, tá? Então, normalmente a doutrina tem um consenso que o poder executivo ou o poder legislativo, na pessoa dos deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais eleitos, todos eles são agentes políticos. Para esses, vocês não vão errar, tá certo, queridos? Regime jurídico do agente político, ele é o quê? Segue regime legal que está previsto em que lugar? Então, vamos pensar. Agente político, o regime legal é a própria Constituição e são regidos pelo regime estatutário. Antes de serem eleitos, eles são regidos pelo direito eleitoral e depois pela lei própria de cada um deles. Por exemplo, vamos imaginar aqui, um ministro do Poder Federal. Ele está ligado a 8.112/90, senhores? Por em algum pedaço quanto à aposentadoria, talvez ele até esteja, mas ele tem uma lei própria. Os ministros têm uma lei própria de impeachment, por exemplo. O presidente, ele está ligado a 8.112? Ele é o servidor público máximo, mas ele está ligado? Não. Por quê? Porque ele é agente político, tá? Então, o regime do agente sempre é o regime que organiza aquela função. Então, esses são os agentes políticos. Pois é. Boa pergunta, Carol. A Assembleia Legislativa existem agentes políticos, claro, todos os deputados estaduais. E os assessores são agentes políticos também? Então, essa é uma questão que aqui a gente não tem dúvida. Os assessores não são agentes políticos, tá? Por quê? Porque os assessores, ainda que nomeados, eles têm caráter de, o nome já diz, de secretariado, de organização, de assessoria aos agentes políticos. No caso da Assembleia Legislativa, esses assessores são servidores públicos, que é o próximo vínculo que a gente vai ver. Mas eles não são concursados. Nem todo servidor público é concursado, de fato. Existem servidores públicos que não são concursados, mas não deixam de ser servidores públicos. E a gente vai entender essa diferença daqui a pouquinho, tá certo? Respondi sua pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida sobre agentes políticos? É importante que vocês façam agora, que a gente já vai passar para servidor público, senhores. Alguma dúvida a mais sobre agentes políticos? Podemos dar seguimento aqui? Ok. Então, eu vou dar seguimento, tá? Então, agentes políticos, como acabamos de ver, esses são uma classe, uma espécie de quem? Dos agentes públicos, tá certo? Agentes políticos são uma classe dos agentes públicos. Só um minuto que eu me perdi aqui nos meus slides.
Acontece. E o que são, então, servidores públicos? Professor, servidor público eu já tinha ouvido falar bastante. Agora, agente político eu não tinha ouvido falar muito, não. Servidor público. O que é servidor público? Então, olha só. Dentro de uma perspectiva ampla, servidor público seriam todas as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração direta e indireta, e aqui é o pulo do gato, notem, olha só, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Então, vamos entender uma coisa, o agente político, vocês acham que ele tem vínculo empregatício? Um agente político? Agora eu quero um pouquinho de resposta. Vocês acham que o agente político tem vínculo empregatício? Isso foi uma coisa que eu não falei. Eu estou imaginando vocês assim, sim, não, então. Agente político, senhores, ele não tem vínculo empregatício, ele tem um vínculo de mandatário. Ok? Isso quer dizer o quê? Mandatário, ele tem um mandato. Ele não está ali cumprindo uma função de emprego. Ele está ali cumprindo uma missão política. Então, em tese, o agente político, ele não tem vínculo empregatício. O agente político, ele tem um vínculo político. Já no caso dos servidores públicos, aqui sim nós temos uma questão de vínculo empregatício. E se nós temos um vínculo empregatício, esse vínculo, um vínculo de emprego, um vínculo de trabalho, ele se dá, obviamente, mediante uma remuneração. Então, refere-se à definição, abrange tanto os servidores públicos quanto das entidades privadas prestadoras de serviço público. Então, notem, nós temos em alguns casos prestadores de serviço público que o fazem em nome da entidades privadas que prestam serviços públicos. Daí nessa teremos servidores estatais que também vão ser representados a isso, caso estejam dentro dessa prestação de serviço público, tá? Não entendi, professor. Olha só. Para alguns casos, nós temos a possibilidade de entender que um servidor privado, que é uma pessoa de direito privado, que trabalha para uma entidade privada, possa estar dentro desse conceito amplo de servidor público. Por exemplo, vamos pensar aqui, um hospital, nós temos um hospital, e esse hospital, ele está sob a organização de uma associação de médicos, tá? Um hospital público que atende pelo SUS, só que está sob a administração de uma associação de médicos. Esse hospital, os funcionários que estão... eu vi uma pergunta aqui, perdão. Deixa eu ver aqui. A maior parte da doutrina considera os ministros como agente político. Os ministros, Isabela, integralmente toda a doutrina e a própria Constituição os reconhece como agentes políticos, tá? Tanto assim é que o presidente pode trocá-los a qualquer momento, por decisão política, e se o presidente não os retirá-lo e eles precisarem serem retirados, eles não vão ser retirados por processo administrativo disciplinar, eles devem ser retirados por impeachment, tá bom? Então, o ministro comete crime de responsabilidade. Então, sim, o ministro é agente político, tá? Não tem dúvida aqui. Os ministros, ministros do executivo, ok? Agora, os ministros do STF, se for essa pergunta, desculpa, talvez seja isso, os ministros do STF também são considerados, pela maior parte da doutrina, como agentes políticos, ainda que componham o judiciário, tá certo? E hoje em dia, cada vez mais, não resta dúvida que eles são agentes políticos, porque muitos deles, grande parte, quer dizer, toda decisão tomada lá é uma decisão que leva em consideração a política também. Certo? Então, aqui, voltando, respondi sua pergunta, Isabela?
Ok, então vamos dar seguimento. Obrigado pela pergunta. Só um minuto. Começa a fazer, às vezes fazem uns barulhinhos aqui que eu não sei direito o que é, tá? Eu me perco um pouco. Mas vamos lá. Servidores públicos, então. Servidores públicos, então, mediante remuneração, quanto os das entidades privadas. Eu estava falando do médico lá, que presta serviço para uma fundação privada, só que num hospital público. Se ele roubar um aparelho, se ele roubar ou ele cometer um peculato, ou se ele cobrar propina, ele vai ser julgado como se fosse servidor público, tá, senhores? Ele vai ser julgado pela lei de responsabilidade fiscal. Então, em alguns casos, os servidores, as entidades privadas prestadoras, as pessoas empregadas em entidades privadas prestadoras de serviço público podem ser consideradas servidores públicos, especialmente para fins de penalização, tá? Agora, se eu estivesse escrevendo na lousa, eu ia puxar aqui servidores públicos, eu ia puxar vários pontinhos e classificar quais são as espécies as subespécies de servidores públicos. Então, nós temos o gênero agente público, temos a espécie agentes políticos, que já vimos, e temos a espécie servidores públicos, e agora dentro da espécie servidores públicos, nós temos subespécies, que são essas três aqui. Então, anotem aí nos seus cadernos. Temos agentes públicos, puxa uma flechinha. Entre os agentes públicos, nós temos os agentes políticos, de um lado, já falamos dele, puxa outra flechinha. Servidores públicos, e agora estamos falando de servidores públicos. Desses servidores públicos aqui, vocês puxam 3 flechinhas para baixo e colocam lá servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários, tá certo? Então, temos essas 3 subespécies da espécie servidor público. E falaremos de cada uma delas a partir de agora, tá? Rapidamente, só para a gente ter um plano inicial. Só para a gente ter um plano inicial, rapidamente, servidores estatutários. E qual é o grande lance do estatutário? Estão sujeitos a regime estatutário. E quando eu falo em regime estatutário, vocês imaginam que estatutário vem do quê? Estatutário vem de estatuto. E o que é um estatuto? É um conjunto de normas. A administração pública, como nós vimos no semestre passado, só pode fazer o que a lei autoriza. Então, esse estatuto vai estar previsto onde, senhores? Na lei própria. Então, aqui mostra aqueles exemplos. Quem me fez a pergunta sobre se só o estado do Mato Grosso do Sul tem lei específica, e eu falei que não, que todos os estados, a União e os municípios têm lei própria. Por quê? Porque a lei própria de cada um desses entes é exatamente o estatuto do servidor público. Então, quando as regras que regem a atividade desse servidor público estão previstas nesse estatuto, nessa lei, nós falamos que ele é um servidor público estatutário. E qual é o grande lance do servidor público estatutário? É que ele ocupa um cargo público, tá? Ele é ocupante de cargo público. Deixa eu só desligar meu ar-condicionado aqui um pouco, que tá frio. Ai, obrigado. Então, ele tem um regime estatutário e é ocupante de cargo público. E o que é cargo público também, senhores? Novamente, é uma vaga de trabalho, é uma vaga de atividade que tem funções próprias, todas. Sim, a gente já vai falar dos assessores. Os assessores se enquadram como servidores públicos e a gente vai ver que eles são servidores públicos, em grande parte, empregados públicos. Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá certo? Só um minuto. Mas sim, os assessores são servidores públicos. Eles são servidores públicos estatutários? Não, a gente já vai entender o porquê, tá bom?
Então, vamos lá. Servidores estatutários são sujeitos ao regime estatutário. Empregados públicos. Eu não sei se vocês sabem, mas existe grande parte daqueles que prestam atividade, que tem um vínculo de emprego com a administração pública, o fazem por forma de carteira de trabalho, pela CLT. Quem está contratado sob regime da legislação trabalhista comum, ou seja, a CLT, ele é denominado de empregado público. Aqui a gente só está vendo os nomes para vocês separarem lá as suas 3 classificações. Nós vamos ver com bastante calma cada um desses, tá certo? E por fim, os servidores temporários, que são aqueles contratados por tempo determinado, tá? Isso a gente já vai ver adiante como que isso é definido. Então, temos essas 3 possibilidades: servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Até 1998, era um único regime, tudo era regime estatutário, tá? Não, o servidor tinha que obedecer só um regime. A partir de 1998, nós não temos mais regime único, então a gente pode escolher entre os servidores estatutários ou empregados públicos. Mas notem o seguinte, que apesar da administração direta e indireta poder adotar regimes diferentes, nós hoje temos um entendimento do STF que todo servidor público que exerce atividade pública fim, ou seja, o delegado de polícia, o fiscal de renda, esses empregos, essas atividades só existem dentro da administração pública. Então, são atividades fins. Concordam comigo? Então, dentro da administração pública direta, todos esses cargos que têm um nome específico e uma atividade pública específica, eles devem ser compostos, por quê? Por servidores públicos estatutários. E quem é que pode ser contratado pela CLT dentro da administração pública? Os assessores, os advogados, por exemplo. Quem vai prestar um serviço que não é um cargo público específico. Eu posso contratar a fiscal de renda por meio da CLT? O STF já decidiu que não pode, tá? Então, as atividades meio, então todo o pessoal de almoxerifado, as secretárias, a limpeza, pode ser contratada por os motoristas por CLT? Pode. Por quê? Porque são atividades meios, atividades de assessoria não é a palavra, atividade de ajuda às atividades principais, tá? Atividade de apoio, a palavra é apoio às atividades principais, tá? Então, algumas categorias necessariamente ocupam o regime estatutário. São eles: membros da magistratura, membros do Ministério Público, Tribunal de Contas, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Isso aqui sempre tem que ser por estatuto, tá? Por quê? Porque a própria Constituição estabelece. E quem mais? Os que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, que sejam fixados por lei critérios e garantias especiais para a perda de cargo. Então, entende serem todos os agentes relacionados, mais os servidores da Polícia Civil, Militar, controle, fiscalização, tal. E, dentro desse entendimento atual de hoje, o STF falou que todo mundo que faz atividade fim de Estado tem que ser contratado pelo regime estatutário, tá? Vamos entrar aqui. Nós estamos falando do que nesse momento? Vamos lá. Dentro da categoria de servidores estatais, existem os servidores de entes governamentais de direito privado, são os servidores de empresas de sociedade de economia mista e fundações privadas e empresas públicas. Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos sociedade de economia mista e empresa pública, eu falei isso para vocês, acho que no semestre passado, se é que foi eu que dei aula de direito administrativo para vocês, não me recordo, mas lá dentro da organização do Estado, nós vimos que o regime jurídico de emprego das sociedades de economia mista e empresa pública são o regime de emprego público, certo? Então, eles são considerados empregados públicos, ou seja, pela CLT. Mas, mesmo assim, eles têm um regime híbrido. Por quê? Porque eles vão ser considerados como servidores públicos para a questão de concurso público,
para a questão de leis específicas para servidores públicos, para a questão de lei de improbidade administrativa e assim por diante, tá? Ah, uma dúvida, professor. Quem é empregado público? Deixa eu ver se a gente tem nesses slides cada um separadinho. Não, não temos, tá? Então vamos lá falar de cada um deles. Então eu tenho que escrever. Se eu tivesse aí no quadro, eu ia colocar uma diferenciação entre servidores estatutários, tá? E empregados públicos. Os servidores estatutários, nós vamos ver que ele tem uma série de garantias, por exemplo, a estabilidade depois de adquirido o estágio probatório. Nesse caso, ele só pode ser demitido com justa causa. E depois do quê? Devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ou de processo administrativo disciplinar, garantido contraditório e ampla defesa. Já o empregado público, senhores, o entendimento atual hoje é que, como ele é contratado pela CLT, ainda que precise de concurso público para contratação, porque sim, precisa, todos os casos precisa de concurso público, ainda assim ele pode ser demitido sem justa causa. É o entendimento do TST hoje, tá? Por quê? Porque são regidos pela legislação trabalhista, especialmente aqueles dos servidores de ente governamental de direito privado, tá? Lá dentro de empresa privada não tem cargo público estabelecido em lei. O regime público é aquele híbrido, tá? Empregados, e aqui o que eu estava dizendo para vocês, os empregados públicos equipara-se aos servidores públicos em que aspectos? Regra de concurso público, regra de não acumulação de funções, regra de teto remuneratório. Mas aqui, então o empregado público está afeto a teto remuneratório também? Ele tem que ser contratado por concurso público também? Sim, mas aqui nós temos aquela velha e boa exceção que se aplica a quase tudo em direito, né? Então, por exemplo, regra de concurso público. Petrobras é uma sociedade de economia mista, senhor? Daí eu imagino vocês todos balançando a cabecinha. Sim, é uma empresa, é uma sociedade de economia mista. Tal. Vocês acham que tem muito engenheiro que sabe cavar debaixo do pré-sal, descer um cano a 6 quilômetros de profundidade no mar, depois chegar lá no fundo do mar, começar a cavar e fazer um buraco de 2 quilômetros para dentro do mar, para passar pela camada de sal e depois achar petróleo? Se a gente fizer um concurso público desses engenheiros, eu me pergunto, quantos concorrentes iam ter? 2? E ainda assim, quem que ia fazer a prova, né? Porque quem fizesse a prova já ia saber fazer, ia estar participando do concurso também, né, senhores? Então, notem, nessas questões muito específicas, que muito se dá dentro da função pública, da função privada, da Petrobras, por exemplo, eu não tenho como fazer um concurso público. Então, nesse caso, eu posso fazer as contratações diretas, a contratação direta, afastada do concurso público. E você acha que esse engenheiro que sabe fazer isso vai viver com a remuneração do teto remuneratório de R$40 mil por mês? De R$40 mil por mês? Vocês acham que eles vão fazer o que eles fazem, a especialidade que eles têm, ganhando R$40 mil por mês? R$40 mil por mês, hoje em dia, não dá nem $10 mil. Então, você não vai achar um engenheiro que faz isso. Então, essa regra de teto remuneratório e a regra de concurso público só se aplica, no caso do concurso público, às atividades habituais e não específicas dessas empresas privadas de entes públicos, a sociedade de economia mista é empresa pública. E o teto remuneratório só se aplica nos casos em que em que a folha de pagamento for paga pela administração pública, por dinheiro público. No caso da Petrobras, a folha de pagamento é paga pelo dinheiro público, senhores? Não, a folha de pagamento
é paga pelo próprio lucro da empresa. Então, nós temos aqui, na Petrobras, por exemplo, o afastamento do teto remuneratório, tá? Regra de improbidade administrativa, aqui sim, tá? Todos eles estão sujeitos à regra de improbidade como se fossem agentes, servidores públicos estatutários, estão sujeitos à lei penal como se fossem funcionários públicos, estão sujeitos a remédio constitucional, a mandado de segurança e assim por diante. E aqui o que eu disse para vocês, para serem mandados embora, a doutrina defende que é necessário processo administrativo, contraditório e ampla defesa. Só que nesse caso a doutrina não é a voz da jurisprudência, não é a voz do judiciário. Por quê? Porque o TST, empregado público, não goza de estabilidade, então não precisa de processo administrativo, tampouco justa causa, tá certo? As doutrinadores falam que essa posição do TST é absurda, porque se para entrar é necessário concurso, não é justo que possa ser mandado embora com facilidade. Já a magistratura de São Paulo adota a posição da doutrina, mas notem que a magistratura de São Paulo trabalhista não se supera ao TST. O que importa mesmo nesse caso é o TST. Mas, professor, que absurdo! Então ele é contratado por concurso, mas pode ser mandado embora sem justa causa? Sim, pode. Isso acontece muito? Não, não acontece muito. Aconteceu esses tempos? Sim, aconteceu. Por exemplo, com a Petrobras. A Petrobras mandou um monte de gente embora sem justa causa por conta da queda de sua arrecadação, das questões da crise de corrupção, da queda de mercado, um monte de coisa. Pode ser? Pode sim. Tá bom? Essa discussão de direito adquirido a regime jurídico cada vez menos é importante e diz respeito, lá em 1998, quem fez opção por um regime jurídico ou outro, tá? Para os novos concursos, isso não se aplica de forma muito relevante, tá? Olha que interessante aqui. Uma questão boa para a gente entender aqui. Não, isso aqui também, de fato, não é muito relevante. Agora, vamos identificar. Estamos ainda dentro da classificação, tá? Dentro dos servidores públicos, então, nós puxamos aquelas 3 classificações. Vou voltar lá para ela. Vou fazer um resumo de cada uma delas. Que aqui a gente falou muito de empregado público e pouco de servidor público. Por quê? Porque a gente vai falar de forma bem detalhada sobre os servidores públicos estatutários. Então, falamos dos empregados públicos, esses são aqueles contratados por CLT, certo? Então, eles têm um regime híbrido, algumas coisas é como se eles fossem servidores públicos, mas eles, servidores públicos estatutários, tá? Mas eles estão na categoria de servidores de empregados públicos pela CLT. Então, se aplica as regras da CLT, com algumas exceções. Eles são contratados por concurso e tem algumas limitações que são as aplicadas aos servidores estatutários. E quem são esses aqui, professor, que você não falou? São os servidores temporários. Então, eles são contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional da administração. Está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Eles vão exercer uma função, mas não estão vinculados a cargo ou emprego público. Professor, eu não sei de quem você está falando. Então, vamos lá. Vamos pensar num exemplo bom aqui. Nós temos o pessoal que trabalha no censo do IBGE. Vocês acham que precisa de muita gente para passar de casa em casa e ficar fazendo pesquisa no IBGE? Precisa, não precisa? Muita gente, né? Eles vão prestar um serviço que é definitivo, que é perene, ou esse serviço é só uma missão que vai ser cumprida por certo tempo e depois vai ser resolvida. Seria de interesse público nós fazermos um concurso público para contratar todas essas pessoas, gastar o dinheiro com concurso, para que daqui 3 meses eles encerrem a sua missão e abandonem e saiam, e percam essa atividade. Então, senhores, para agentes de censo, olha só outro que é bem comum também, servidores agentes da dengue, que vão fazer o acompanhamento e fiscalização da dengue. Servidores que vão fazer
Manutenção de calçadas, que tem que ser contratados vários por um tempo e depois não precisa mais tanto. Esses servidores públicos, eles exercem uma função, e aí eu vou até puxar aqui, deixa eu puxar rapidamente, não, acho que vai me dar um trabalho, eu vou colar no chat para vocês esse inciso, o artigo 37, o inciso 10, só um pouquinho, deixa eu abrir a Constituição aqui. Pegar o artigo 37, lá no inciso 10. Vocês podem ir olhando aí também. Passei, só um minuto. Olha o que vem dizer. Aí, eu coloquei no chat. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Notem agora, imaginem só vocês, no momento que estamos. Vocês acham que a administração, que montou vários hospitais de campanha aí por conta do corona, vão precisar de médicos, enfermeiros para trabalhar nesses hospitais? Sim. O hospital é temporário, senhor. Você acha que esse contrato seria definitivo? É uma necessidade excepcional? Sim. É de interesse público? Sim. Então pode haver esses servidores temporários? Sim. Eles vão ser contratados pelo regime da CLT, tá? E nós temos uma lei de cada ente para definir o que é necessidade temporária e excepcional interesse público. Ah, professor, mas eu tenho um monte de servidor temporário de contratado nos órgãos públicos por aí. Né? Quantas vezes vocês já ouviram falar? Ah, eu sou contratado de tal órgão por contrato temporário. Já ouviram falar disso, né? A SEMA, uma época, o próprio Estado, uma época, não sei se vocês se recordam, provavelmente não, mas em 2010, o Estado no Mato Grosso, salvo engano, fez um grande concurso público para vários cargos. E ele não chamava ninguém. E enquanto ele não chamava ninguém, tinha um monte de advogado, um monte de engenheiro florestal, um monte de gente contratada dentro dos órgãos de forma temporária, o que era um absurdo gigantesco. Tanto era um absurdo que quando foi para vencer o concurso de quem tinha passado e o Estado não tinha chamado ainda, a justiça determinou que mais de 2.000 pessoas fossem mandadas embora, que estavam sob contratação, para que fossem chamados concursados. Né? O Estado estava completamente equivocado nisso aí. Então, tem que ser uma necessidade temporária e excepcional. Se já tem concursado na lista de aprovados para um cargo que não é temporário, que é um cargo definitivo, tem justificativa para se manter servidores temporários? Não tem, tá? Assim, então, era uma irregularidade que foi sanada com o chamamento de todos os que passaram no referido concurso, tá certo? Então, temos estabelecido esses 3 casos. Ah, professor, você não falou do servidor público estatutário. Ficou faltando um monte de coisa, não falou de estabilidade, de cargo. Senhores, é o que nós vamos falar a partir ali na frente, nos próximos slides, nós vamos falar exclusivamente do funcionamento do servidor público estatutário, tá? Só um minuto que eu não vi sua pergunta direito, deixa eu ver aqui. Esse caráter temporário já vai ser definido por lei? Deveria, tá? A lei deveria ter especificado qual é o tempo, ou esse caráter temporário ter pelo menos um regramento mínimo para que ele não se torne definitivo. Agora, se a lei faz isso ou não, daí a gente teria que analisar cada uma das leis. Se ela não faz, se ela não estabelece esse caráter temporário e der a possibilidade que esse temporário vire definitivo, nós temos o quê? Uma inconstitucionalidade, tá certo? Por quê? Porque seria um meio de burlar o concurso público. Ficou clara essa diferença? Então, o que a lei vai definir? A lei tem que definir um regramento de temporário. E quem vai dizer se é temporário ou não? A justiça, né? A discussão
judicial, se aquilo... fala lá, contratação temporária por 10 anos. Isso não é temporário, né, senhores? Isso é só um jeito de afastar o concurso público. Contratação temporária por 4 anos. Não era um equívoco também. Tanto é que a justiça derrubou. Tá certo? Responde sua pergunta. Então, vamos lá. Vamos dando seguimento. Isso aqui. Isso aqui não é muito relevante para a gente agora. Já vamos direto para os militares. Nos militares, senhores, então, falamos de agentes públicos, que é o gênero, agentes públicos. Falamos da espécie agentes políticos, falamos da espécie servidores públicos, que são divididas em 3 subespécies, que são os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários, tá certo? E agora vamos falar da outra espécie, que vocês escreveram aí no caderno e separaram, os militares, tá? Nós vamos estudar como funciona integralmente o regime dos militares, senhores? Não. Por quê? Porque tem lei própria, tem matéria própria, tem estudo próprio do ramo do direito próprio, do direito militar. E eles têm um regimento totalmente diferente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas militares podem ser presos por questão disciplinares. Olha que loucura. E sem processo penal. O cabo lá faz alguma coisa errada, ao invés dele receber uma suspensão, ao invés dele receber uma advertência, ele vai ser preso por 7 dias, por exemplo. Existe essa possibilidade. Então, a quem se aplica, né? Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviço para as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares das 3 esferas de governo, certo? O vínculo deles é por lei própria, estatutária, a remuneração é pelo ente público, fazem jus a algumas vantagens e sujeições inerentes ao servidor, eles têm 13º, salário família, férias anual remunerada, tudo isso eles têm direito por quê? Porque faz parte dos direitos sociais comuns, tá? E tem algumas limitações, não podem acumular cargo. Isso a gente vai ver mais adiante. Esses foram os militares, tá? Militar, então, vocês devem conhecer como uma espécie do gênero agente público, mas nós não vamos nos aprofundar sobre a questão do estatuto militar, tá certo? Particulares em colaboração com o poder público. Esse sujeito aqui é aquele particular que não está sendo remunerado, ou pode até estar sendo remunerado, ele não é um agente, um servidor público concursado, ou colocado, ou contratado, mas por algum motivo ele está em colaboração com o poder público. Então, olha só, é um particular que não perde a qualidade de particular, mas exerce função pública, com ou sem remuneração, e nesse momento em que está exercendo essa função, é incluído no conceito de particular em colaboração com o poder público, tá? Então, olha só, cabe mandado de segurança em fase particular em colaboração, mesário, dono de universidade privada e etc. Quais são as categorias de particulares com servidor público, né? De particulares em colaboração com o serviço público. Delegação, primeira delas, exerce função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, mas sob fiscalização do poder público. Quem são esses, senhores? Exerce função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, mas sob fiscalização do poder público. A remuneração é paga pelos usuários. Serviço notarial, dono de cartório, senhores. Eu não sei se vocês sabem, mas o cartório, quem é dono do cartório é uma pessoa física. Imaginem só, é uma pessoa física que são donos do cartório. E eles, quem é que paga a remuneração deles? Os próprios usuários. Você vai lá, paga lá o reconhecimento de firma, paga a escritura pública e assim por diante. Leiloeiros, tradutores e intérpretes também são
eles são todos registrados na junta comercial e eles têm fé pública por conta dessas suas profissões. Então, são os tradutores e intérpretes juramentados e os leiloeiros juramentados. Eles também exercem um serviço público e esse serviço público exercido, ele se dá sob delegação do poder público, tá? Nesse caso, é o particular em cooperação por delegação. Aqui também, senhores, nós podemos colocar, agora que já estudamos serviços públicos, todas as concessionárias de serviço público, tá? Suponhamos aqui que você está... Não, perdão, não dá para colocar concessionária, porque a concessionária é pessoa jurídica, né? Ele não é agente público em si. Mas o prestador de serviço que seja delegado alguma função a ele, daí sim é possível colocar. Desculpa, daqui não se coloca as concessionárias. A concessionária coloca dentro da prestação de serviço público. Ela não é servidora pública, ela é prestadora de serviço público, tá? Desculpa pelo equívoco aqui. Outra forma de cooperação do particular é a requisição, nomeação ou designação. Só um pouquinho, alguém tem alguma dúvida aqui, me parece? O que foi? Fez um barulho que eu não entendi. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem nenhuma dúvida. Então, essa requisição, nomeação ou designação, eles exercem função pública, sem vínculo empregatício, e, em geral, não recebe remuneração. Como assim, professor? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar de jurado de júri, né? Ele é convocado, senhores, e quando ele é convocado, ele não pode se opor. Prestação de serviço militar, o milico, aquele que é o conscrito, ele não pode se opor. Ele não pode se opor. Só um minuto. E o particular é obrigado a atender o chamado. Como assim, professor? Então, aqui, por exemplo, no caso de requisição, a gente vai ver esse semestre ainda as questões de intervenção do poder público na propriedade privada. Mas, por exemplo, se está tendo coronavírus, certo? Suponhamos que nós tivéssemos uma questão muito grave. Não vou nem usar esse decreto, não vou nem usar esse exemplo. Vamos pensar outra coisa aqui. Vamos supor que temos um deslizamento de terra. E o Estado, é um grande deslizamento de terra, o município, ele precisa de todas as máquinas escavadeiras do município. Ele pode requisitar as máquinas de todos os particulares ali? Pode, tá? Ele pode requisitar isso. Para quê? Para tirar. Mas vai ter piloto para todas essas máquinas? Não. O município pode requisitar todo mundo que sabe pilotar? Pode. E ele pode obrigar que essa pessoa vá até lá? Pode, sim. Então, isso é requisição, tá? Mas, olha, o particular é obrigado a atender o chamado. Jurado, prestação de serviço militar, comissário de menor e etc, tá? Então, são todos aqueles que vão ser requisitados, nomeados ou designados por uma função, e normalmente essa função é uma função única, é só para exercer aquela coisa e depois cumprir a atividade, tá? E gestores de negócio, que assumem determinada função espontaneamente em casos de emergência. Incêndio, amigo da escola, epidemia e etc. Tá? Marinella acrescenta que exerce atos oficiais, são aquelas que prestam serviço público, mas ganham titularidade por força da Constituição.
Exemplo, dono de universidade. Como assim, professor? Por exemplo, qual é o serviço público que o dono de universidade tem? Ele emite diploma, por exemplo. Ele valida o seu histórico escolar. Tudo isso tem fé pública? Tem. Tudo isso é serviço público, considerado serviço público? Sim. E ele o faz por conta de poder exercer atos oficiais, tá certo? Estão sujeitos a mandado de segurança. Até aqui, falamos das 4 classes. Que 4 classes mesmo? Sim. Então, vamos colocar aqui. 4 classes. Então, temos agentes políticos, que são o gênero. Dentro de gênero, nós temos agentes políticos. Então, dentro do gênero, agentes públicos, nós temos agentes políticos, gênero, agentes públicos. Escreve lá em cima. Puxa a flechinha. Agentes políticos, que são aqueles eleitos com mandatos, tudo que aquele a gente olhou. Puxa outra flechinha. Servidores públicos. De servidores públicos, você puxa 3 flechinhas para baixo. Servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários. Agora puxa lá de novo. Agentes políticos. Puxa a terceira flechinha. Militares. Militares são quem? Aquele que presta serviço para as Forças Armadas, para as polícias militares e os bombeiros militares. E puxa a última flechinha, que são os particulares em cooperação. Os particulares, vocês colocam lá por delegação, que são aqueles que prestam serviço público em nome próprio e são remunerados. Daí puxa aqueles por designação, requisição ou nomeação, são os jurados, os mesários. E, por fim, aqueles que o fazem em gestão de negócio, que é aquele pessoal que faz a colocação de forma direta, que faz a colocação em razão de emergência. Certo? E assim encerramos as espécies de agentes públicos. Nesse momento, senhores, eu indago a vocês, e aqui de forma clara, porque nós vamos mudar de matéria. Alguma pergunta, ficou alguma dúvida a respeito dessas questões? Lembrando que os servidores públicos estatutários, nós vamos falar de forma bem detida daqui a pouco. Tá certo? E aí, alguma dúvida? Alguma colocação? Senhores? A imagem está boa, está tudo certo. Estou sendo claro, senhores. Eu preciso perguntar isso para vocês também. Esse novo método, a gente precisa se adaptar. Eu estou sendo claro o suficiente? Está sendo bom para vocês? Vocês estão entendendo a matéria? Tá legal a aula? O que vocês acham? Se ninguém respondeu, eu vou achar que todo mundo deixou logado e foi fazer outra coisa. Obrigado. Até que enfim, né? Tá 32 aqui. Tá 32 pessoas aqui. Me parece que o povo foi dar uma voltinha e ficou logado. Legal, que bom que vocês estão gostando, senhores. Que bom mesmo. Então, estamos nesse momento buscando esta colocação. O que eu vou fazer agora, senhores, eu vou suspender um pouquinho a gravação, porque nós vamos passar para a aula, não, a reunião vai ficar aberta aqui, podem ficar por aqui, eu vou ficar logado, vai ficar tudo certo. Eu só vou suspender aqui, deixa eu entrar aqui, essa aqui que vai ser a nossa colocação, distinção entre cargo, emprego e função pública. É o que a gente vai falar adiante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um intervalinho de 10 minutinhos para eu tomar uma água, ir ao banheiro e retorno, tá certo? Não saiam daqui, por favor, fiquem todos logados. Na hora que eu for começar de novo, vocês vão ouvir minha voz. Eu só vou interromper a gravação para esse não ficar em branco lá no YouTube depois, tá? E em seguida a gente volta. Me dei só 10 minutinhos para eu tomar uma água. Não vou interromper a gravação. Não. Vai ficar esses 10 minutinhos gravando mesmo. Só vou desligar o meu microfone e o meu
Voltamos. Voltamos, tudo bem? Confirme, por favor, que estão todos me ouvindo e me vendo. Estão vendo o material também? Os slides? Ok, legal. Legal. Então, senhores, falamos dos agentes públicos em si, tá? Só que esses agentes públicos, especialmente, todos eles trabalham para a administração pública, né? Realizam as suas atividades dentro da administração pública. Todos eles, ao exercer sua atividade de forma mais ou menos oficiosa, oficial, exercem atos administrativos. E, para tanto, eles devem fazê-los, esses atos administrativos, dentro de uma perspectiva legal, dentro de uma perspectiva uh, de previsão de como vai funcionar essa atividade. Então, o fiscal que passa no concurso público, a partir do dia que ele começa a atuar como fiscal, ele não sai, ele não tira da cabeça dele o que ele vai fazer, certo? Ele não tem uma colocação assim de ideia, eu vou lá e vou revolucionar a execução do cargo de fiscal. Isso não existe revolucionar. Por quê? Porque o cargo está previsto em lei. Então, esta distinção entre as atividades, como que elas são realizadas, é muito importante para entendermos se esse cargo vai ser exercido por um servidor público estatutário, se um empregado público, ou apenas por um servidor temporário, tá? Então, vamos aqui, ó. A administração pública, todas as competências são definidas e distribuídas em 3 níveis, né? As pessoas jurídicas, quem são as pessoas jurídicas? São os entes públicos lá, União, Estados e municípios, e a administração pública indireta, né? As autarquias, as fundações autárquicas, e assim por diante. Dentro de cada uma dessas pessoas jurídicas, nós temos os órgãos, os ministérios, as secretarias e suas subdivisões, né, as repartições, e temos dentro de cada uma dessas repartições, onde de fato as coisas acontecem, nós temos a colocação de cargos, empregos e funções públicas, né? E é aqui que a gente vai começar a discutir o que é cada um deles e o tanto que isso é importante para a nossa matéria. Então, quando a gente fala de emprego público, eu já falei para vocês, nós falamos de CLT, senhores. Então, o empregado público é aquele que exerce a sua atividade dentro da administração pública, perdão, dentro da administração pública, por forma do contrato de carteira de trabalho. Então, o assunto de emprego público é um assunto que está direcionado ao direito do trabalho. Tirando aquelas poucas diferenças entre uma função normal, um emprego normal e um emprego público, quem vai discutir mesmo as questões relacionadas aos direitos e deveres desse emprego é a justiça trabalhista. Tá? Já o direito administrativo, ele vai se preocupar essencialmente com 2 questões relevantes nesta atividade, nessa prestação de serviço público pelo agente, na realização de atos administrativos pelo agente, que são o quê? O cargo e a função. Cargo, senhores, então deixa eu só subir aqui. Cargo, senhores, é exatamente um conjunto de atribuições mais responsabilidade, mais um posto na administração. Não é um posto físico e sim um quadro na administração. Eu preciso que todos vocês agora imaginem, já devem ter visto em algum lugar, uma empresa ou num serviço público, um organograma, um quadro de organograma. Já viram? Já ouviram falar isso? Como que é que funciona a administração? Peraí, eu vou ver se eu acho um aqui para vocês, rapidinho. Só um minutinho. E daí eu já coloco na tela, fica legal para vocês verem. Organograma EJMT. Vamos pegar aqui, se ele aparece. Um desenho legal para vocês verem.
Aqui, muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco, vou colocar aqui na tela. Isso aqui vai ficar bem claro e vai tirar dúvidas de vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar essa tela do... Eu vou sair dos slides rapidamente, só para mostrar para vocês a tela do organograma. Só um minuto. Estão vendo aí o site que eu estou mostrando para vocês do TJ? Espera aí. Que bagunça. Então, esse site aqui... espera aí que eu estou um pouco perdido. Compartilhar. Isso. Ai, meu Deus do céu, o que eu estou apontando? Aí. Acredito que vocês estejam vendo aqui, né, o site na minha tela. Notem aqui que nós temos um organograma. O que é isso? Nós temos os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Então, olha só. Tribunal Pleno, Conselho de Magistratura, Presidência, Assessor de Relações Públicas, Assessoria de Relações Públicas. Vou pegar aqui esse exemplo para vocês verem. Vocês estão vendo aqui? Certo? Dentro dessa Assessoria de Relações Públicas, nós temos, Assessor de Relações Públicas 1, Assessoria de Relações Públicas 2. Esses dois aqui são o quê? São cargos, senhores, tá? São cargos. Então, dentro de cada um desses órgãos, nós vamos ter uma série de cargos estabelecidos. Então, assessor auxiliar de gabinete, assessor da presidência, que está aqui, são cargos. Esses cargos, eles estão previstos dentro de cada um desses organogramas. Então, vou voltar aqui. Muito louco o que está acontecendo aqui para a apresentação. Conseguiram ver? Eu vou colocar o link para vocês verem, que eu acho que é mais fácil do que eu ficar mostrando para vocês. Que aqui eu fico meio perdido com a ferramenta. Voltar para a apresentação, uma janela, deixa eu voltar para os meus slides, que lá eu estou... Oi? Eu vou colocar aqui no chat o link. Aí, depois vocês dão uma olhada. Agora voltou meus slides. Beleza. Lá nesse organograma nós temos exatamente a divisão de atribuições, né? E temos o tal do posto. Então, o posto, né, dentro da administração, é um quadro daquela administração. Então, eu passo para fiscal de rendas, eu passo na Receita Federal. Auditor fiscal, está lá o meu cargo. Esse meu cargo, senhores, ele está lá por quê? Porque a lei diz que é assim. Na hora que a lei criou a Receita Federal aqui em Cuiabá, aquele posto da Receita Federal aqui em Cuiabá, ela estabeleceu uma série de cargos para aquele prédio. Cada um daquele cargo dentro daquele prédio é uma atividade dentro de uma administração. Não entendi, professor. Então tá, vou explicar de uma forma um pouquinho mais simplificada. Imaginem você vai montar um posto de combustível. E para o seu posto de combustível, você, ao fazer lá o seu plano de negócio, você vê que você precisa de uma secretária para você, de um gerente financeiro, de um gerente de pista do posto,
precisa de 3 frentistas, lá na sua conveniência tem que ter uma atendente. Isso importa o lugar que eles vão ficar, importa quem vai ser que está em cada um desses lugares, ou no seu plano de negócio você já estabeleceu aquilo como cargo. Você estabeleceu aquilo como cargo, né? Aquilo está estabelecido como um cargo, senhores. Então, notem que estabelecido como cargo aquilo, ele não importa onde vai ser, como que vai ser, importa que você tem dentro da sua empresa uma organização de quantos funcionários você precisa ter, qual é o cargo de cada um, qual é o que cada um faz. Então, dentro da administração, esse cargo ele é um pouquinho mais bem definido, porque nós temos a lei estabelecendo o que é, qual é a atribuição de cada um desses cargos. Então, o fiscal pode dar multa, o fiscal pode fazer autuação, qual é a responsabilidade do fiscal e qual é o posto que ele vai, o quadrinho que ele vai assumir dentro daquela organização, tá? Em contrapartida, nós temos a função. A função é um conjunto de atribuições e responsabilidades sem cargo. Não entendi, professor. Ele não tem um lugar no quadro fixo da administração. Então, suponhamos que ele é servidor público, ele é agente fiscal, auditor fiscal. Dentro dos auditores fiscais, a lei pode escolher um desses auditores fiscais para ser o coordenador daquele posto fiscal, por exemplo. Ele vai ser o coordenador do posto fiscal. Ele sendo coordenador do posto fiscal, isso é um cargo? Isso não é um cargo. Por quê? Porque ele não vai deixar de ser auditor fiscal. O cargo dele é auditor fiscal. Se ele for o coordenador daquele posto, ele está exercendo uma função. É um conjunto de atribuições e responsabilidade, mas não tem nenhum posto. E qual é o grande lance dessa de cargo, a diferença do cargo e da função? É que o cargo, senhores, ele presta concurso para aquele cargo, para aquele lugar, para aquele conjunto de atribuições, responsabilidade mais posto. A função é somente uma conjunto de atribuições e responsabilidade. Ele não é um cargo dentro da administração. Ele não presta concurso público para a função. Ele presta concurso público para o cargo. Então, a função pode ser retirada dele? Pode. E o cargo? O cargo não. Entenderam? Essa pequena diferença entre cargo e função? Cargo está previsto em lei e ele tem estabilidade, ele tem direito àquele cargo por conta do concurso e da sua nomeação. A função não. A função é uma função, digamos assim, de confiança. São mais atribuições e responsabilidades que são dadas a certo servidor, mas não é um cargo. Ele não pede a condição do cargo dele que lhe foi dado. Ficou claro isso, senhores? Ficou claro? Eu preciso que vocês me digam. Tá? Entenderam essa diferenciação entre cargo e função? Senhores, estão por aí? Pelo jeito está todo mundo logado. Entenderam? Então tá bom. Não fiquem fingindo que estão aí, hein? Isso, obrigado. Então tá bom. Vamos dar seguimento. Agora são 10h11. O que vocês acham? Eu vou até as 10h30, daí a gente se encerra para a próxima aula, tá certo? Assim que eu encerrar... Muito bom, obrigado. Isso que é multifunção. Função necessariamente é de caráter temporário? Boa pergunta. A função, ela não necessariamente ela é de caráter temporário. Isso quer dizer o quê? Que quando a função é estabelecida para um servidor, ela não é feita com uma data limite estabelecida, entenderam? A função, ela é dada como caráter de precariedade. O que isso quer dizer dentro do direito administrativo, quando uma coisa é precária? Ela não é definitiva, ela não gera direito adquirido, nada disso. Ela pode ser revogada, lembrem a diferença entre anulação e revogação. Revogação é pelo interesse público. Ela pode ser revogada a qualquer tempo se essa função não for decorrente de uma própria colocação da lei. Suponhamos que a lei, e a lei pode fazer isso, faz um concurso interno para
proporcionar a essa função. E essa função é dada por conta de concurso interno. Daí, ela não é precária, ela decorre da lei que vai estabelecer. E esse agente vai perder essa função em caso de alguma infração disciplinar, tá? Mas não, ela não é temporária por si. A função, e essa função que eu estou falando aqui, só é dada a quem já é servidor público estatutário. Essa função que eu estou falando aqui, só é dada a quem já tem cargo, tá? Ou aquele que vai prestar a função por cargo comissionado, tá? Então, ele vai ter um cargo anterior e vai ter uma função, tá certo? Respondi sua pergunta, a questão se é temporária ou não. Então, ela não é temporária, ela é precária, é diferente. Então, aqui. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. De função precária? Claro. Então, vamos pensar aqui. Nós temos lá um exemplo muito bom de função precária, de função, né? Nós temos vamos pensar na SEMA. Na SEMA, nós temos um setor de análise de processo administrativo para licenciamento ambiental. Temos vários cargos lá dentro. Quem faz essa análise é um auditor de licenciamento ambiental, é um auditor ambiental. Tem um cargo, tem um concurso. Os engenheiros florestais, os agrônomos, prestam serviço para auditor ambiental, certo? E são esses auditores que fazem o licenciamento ambiental de uma área, correto? Um desses auditores, ele pode ser nomeado para a função do quê? De gerente de setor, ou de superintendente daquele setor, ou não sei qual é o nome correto dado, ou encarregado, sei lá. Ele pode ter uma função de chefia dentro daquele órgão entre os auditores ambientais. Essa função de chefia, ela não é um cargo propriamente dito. O cargo é de auditor fiscal. Ela é uma função. Ele vai ter, além das atribuições que o cargo já corresponde, ele vai ter funções a mais, ele vai ter atribuições a mais, que é, por exemplo, de fiscalizar se os auditores ambientais estão cumprindo os prazos, se exigir prazos, exigir qualidade no serviço, seria isso uma função. Entendeu? Ficou claro esse exemplo? E essa função, ele vai ser superintendente, ou superintendente não, ele vai ser supervisor, por exemplo, por quanto tempo? Não é temporário. Isso é nomeado, na maioria das vezes é nomeado ou por concurso interno, ou por nomeação do chefe mesmo, por política mesmo, por confiança. Tá certo? E daí fica como? Se foi por nomeação de cargo de confiança, de função de confiança, essa função poderia ser executada por outra pessoa que não ocupasse cargo. Daí depende. E depende do que, Ana? Depende se a Ana Vitória, que fez essa pergunta, depende exatamente qual é a pergunta que ela fez. Se a função poderia ser exercida por outra pessoa que não ocupa cargo. Então, se a lei estabelecer que certos cargos de chefia são cargos comissionados, ou seja, cargos de livre nomeação e livre exoneração, ela pode ser exercida por quem não possua um cargo concursado, em tese. Ela pode ser exercida por alguém que foi colocado em um cargo de confiança, mas a lei tem que estabelecer essa função. Então, por exemplo, a maioria das funções dentro da lei federal, ela é exercida por quem já tem cargo e para quem é servidor público estatutário. As funções de confiança, os cargos de confiança, são normalmente os cargos de assessoria. Isso vai estar tudo previsto dentro da lei. Então, quando você me pergunta, essa função pode ser exercida por outra pessoa que não ocupasse cargo? Algumas funções, sim. A função de chefe de auditor fiscal, dificilmente a lei vai permitir isso. Daí a gente tem que analisar a lei de cada um dos entes, entendeu? Isso vai estar definido na própria lei que organiza o funcionamento daquele órgão ou daquele ente público. Então, eu posso ter um cargo comissionado como chefe? Se a lei autorizar, pode.
tá? Entendeu isso? Ah, tá joia, legal, obrigado. Exige concurso público aqui. Então, voltando aqui ao nosso tema, para cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas e de títulos, isso já na Constituição, então isso se aplica a todos, tá? E títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo, ressalvada a nomeação para cargo em comissão declarado em lei, e aqui olha só a sua pergunta, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração, tá? Então, livre nomeação e livre exoneração. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho que ficou pequeno. Cargo, então vamos falar de cada um deles. Olha eu atropelando os meus slides. Cargo é a denominação dada à mais simples unidade de poder e dever estatal a ser expresso por um agente. Então, o ocupante de cargo público tem vínculo estatutário. Então, foi instituído o regime jurídico único, que é a Lei 8.112, e isso no caso da União. Então, tem vínculo estatutário. O que isso quer dizer? Que o vínculo daquela pessoa que passou no concurso público para aquele cargo é um vínculo legal. Então, por exemplo, o cara passou para auditor fiscal, ele pode ser transferido para técnico fiscal? Não, senhores, ele passou para aquele cargo. Olha só, os cargos são criados por lei que lhes confere denominação própria, define atribuições, fixa vencimento ou remuneração. Então, quando você presta um concurso público, senhor, esse concurso público, o seu cargo ali definido, está definido na própria lei de funcionamento. Então, esse cargo, ele é um cargo que você vai estar vinculado por esse estatuto, por um regime jurídico, por uma própria lei. E disso decorre um monte de direitos adquiridos para quem foi nomeado, tá? Então, o direito de receber o salário, o direito da aposentadoria própria, o direito do regime jurídico previsto naquela norma, e assim por diante. Olha. E aqui é aquilo que vocês talvez estejam em dúvida. Os cargos podem ser efetivos, que é aquele cargo estatutário com concurso e estabelecido após o estágio probatório, em comissão, que são os cargos sem concurso, que são os cargos de livre nomeação e livre exoneração, ou vitalícios, que são os juízes e promotores, que a gente vai estudar cada um deles de forma separada, tá? Conforme o modo de provimento do agente. Também existe classificação em cargo isolado, não há possibilidade de ascensão na carreira, então a lei não vai estabelecer um plano de carreira. E temos os cargos de carreira, onde há um plano de ascensão funcional, onde não haverá mudança de carreira e sim de cargo dentro da própria carreira. Isso aqui é importante, senhores, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Os agentes da Polícia Federal fazem lobby há um bom tempo dentro do Congresso para que eles possam virar delegado de Polícia Federal. Já ouviram falar dessa discussão? Então, eles querem lá que depois de 10, 15 anos como policial federal, se eles cumprirem as condicionantes, ele passa a ser delegado. O delegado seria uma carreira dentro da Polícia Federal que começaria com o policial federal. Hoje isso é inconstitucional, senhor. Se não houver uma PEC, não dá para você começar numa carreira que é a carreira de policial, agente, né? Agente federal, e depois trocar de carreira e passar para a carreira de delegado. Isso hoje não é possível. Teria que mudar todo o funcionamento do plano de cargos da Polícia Federal, porque você pode mudar de cargos dentro de uma carreira já estabelecida em lei, tá certo? Isso é muito difícil de acontecer, precisa de uma PEC, de uma emenda constitucional bem profunda para que isso aconteça. Por que eles querem isso? Porque às vezes o cara é policial da Polícia Federal, lá, escrivão da Polícia Federal, há 20 anos, entende tudo lá de dentro, e daí passa no concurso o delegado que vai ser chefe dele.
Um rapaz de 24 anos que só estudou na vida. Não que só estudar tenha sido pouco, mas que não tem nenhuma vivência de polícia. Então, imagine os atritos que isso pode acontecer, né? Tanto é que nós temos uma grande divisão dentro da Polícia Federal, que que são os delegados frente aos agentes policiais. Depois deem uma procurada aí na internet que vocês vão ver que existe esse racha dentro da própria Polícia Federal, tá? Entenderam essa questão? Existem cargos isolados, que não há possibilidade de ascensão, e cargos de carreira, onde nós temos um plano de carreira pré-estabelecido. Cargo em comissão. Então, os cargos de comissão, imaginem só vocês que você é um agente público de alto escalão, vamos pensar aqui, um secretário de Fazenda. E dentro dessa Secretaria de Fazenda, você quer aplicar uma política própria, uma política pública própria. E você foi nomeado para isso. Vamos supor que, por exemplo, o Bolsonaro entrou lá no ministério, na presidência, e colocou um monte de gente que não era política, né, na época, como ministro. Vocês imaginem só que dentro desse secretariado, dentro desse ministério, por exemplo, Sérgio Guedes, ele precisa, para aplicar a política que ele pretende, ter um monte de assessores que pensam como ele, né, que ele confia para tanto, entenderam? Assessores de terceiro até quarto escalão, que ele precisa ter a confiança de que eles vão cumprir com o plano que ele pretende colocar. Agora, imaginemos que ele não pudesse colocar qualquer um, seria todos concursados e do plano de carreira. Ele chegaria lá como ministro, e as pessoas abaixo dele iam cumprir as ordens que ele colocar, mas não. Talvez, se fossem contrários àquilo, e eles não poderiam ser demitidos mesmo, eles têm a estabilidade, talvez, ao não concordar com as ideias desse novo ministro, eles não fizessem de forma mais profissional possível, ou não, ao não pensar como ele, não criariam opções criativas para a resolução de problemas e assim por diante. Então, para que isso não ocorra, para que políticas públicas possam ser colocadas por esses altos cargos, existem os cargos de confiança, os cargos comissionados. Nesse caso, o concurso público não seria relevante, porque você não consegue fazer um concurso público para contratar alguém da sua confiança. Então, nesse caso, a Constituição estabelece a possibilidade dos cargos de livre contratação, que é de livre nomeação e de livre exoneração. Esses cargos, ainda que não precise de concurso público, ele tem um grande prejuízo para quem o cumpre, que é o seguinte: ele pode ser exonerado a qualquer tempo, tá? Se, por exemplo, o seu chefe que ele colocou nesse cargo acredita que o jeito que você organiza as suas canetas na mesa não é o melhor possível, ele pode, no outro dia, mandar publicar a sua exoneração, tá certo? Então, no caso de cargos de confiança, qualquer pessoa pode ser nomeada para esse cargo em comissão, mas lembrando que aqui nós temos a proibição da contratação de parentes, tá? Tanto diretos como cruzados. O que é a contratação de nepotismo cruzado? O chefe de um gabinete contrata o filho do chefe do outro gabinete e vice-versa. Isso não pode mais acontecer. Nós temos a lei que veda o nepotismo hoje, que em tese isso não pode mais acontecer, tá? Alguns cargos em comissão, olha que interessante. Alguns cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira, tá? Isso aqui a gente já falou sobre emprego público, que é pela CLT. E aqui a função, conjunto de atribuições às quais são correspondentes no cargo ou emprego. Não exige para a função concurso público, e os que fazem duas situações. Contratado temporariamente, lembra dos contratados temporários, que a gente falou, dos servidores temporários, do cara que faz
a função do censo, a função do fiscal da dengue, eles são contratados temporariamente para exercício de função, conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego, tá? Contratados temporariamente e ocupantes de função de confiança. Apenas o B, quem é o B, senhores? O dono de emprego público é que em caso de afastamento em virtude de cargo eletivo. Tá? Isso não é muito relevante. Função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Essa função de confiança prevista aqui no 37 tem atribuições, mas tem lugar no quadro, é possível falar de atribuições e tal. Nesse caso, a função de confiança estabelecida dentro do organograma da administração só pode ser dada para quem tem cargo efetivo, tá? Função de confiança, não cargo de confiança, tá? Só é dado aquele quem tem cargo efetivo mais a função. Senhores, alguma dúvida até aqui? Coloquem lá, por favor, no nosso chat, se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Entendi. Não entendi sua pergunta, Carol, desculpe. Passei por ela e acabei não respondendo. Se ele passa em concurso público, ele pode exercer. Pode exercer, está dizendo o que a respeito do quê? No caso de nepotismo? No caso de nepotismo, sem dúvida, né? Daí não é uma questão de função de confiança. Se ele passa em concurso público, ele pode sim exercer. O que não pode, senhores, dentro da administração, e a gente vai ver especialmente da lei federal, é ele ser servidor público e ter função de confiança para esse parente. Não entendi, professor. Então vamos pensar assim. Nós temos lá um casamento entre dois agentes fiscais, né? Eles se casaram. E um vira superintendente daquela delegacia da Receita Federal. Ele pode dar uma função pública para a esposa, que é concursada? Não pode. Entendeu? Então, assim, se houver concurso, os dois são concursados, não estamos falando de nepotismo. O que não vai poder é que se um tiver um cargo mais alto que o outro, der uma função de confiança. Lembra da função? Não é cargo de confiança, é função. Se ele passou no concurso, ele tem um cargo efetivo, não tem nada a ver com nepotismo. Agora, se ele, dentro de um cargo efetivo, for dada a ele uma função de superintendência, por exemplo, quem deu essa função não pode ser parente. Ficou clara essa diferenciação? Beleza. Então, tá bom. É isso que é a diferença. Cargo de confiança não precisa de concurso. Função de confiança precisa ter o agente concursado, tá certo? Senhores, então essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Logo, logo vai estar disponível isso aqui lá no AVA. E assim, toda a nossa aula, nós vamos estar aqui enquanto houver essa quarentena, tá certo? Bom dia a todos e bons estudos. Até logo.